O que exige de nós o 10º mandamento: que nem o mais leve pensamento ou desejo contrário a quaisquer mandamentos de Deus jamais deveria surgir em nosso coração. Antes, de todo o coração, devemos sempre odiar todo pecado e nos deleitar em toda justiça. Nós só vamos conseguir odiar o pecado quando nós entendermos perfeitamente o que o pecado significa para nós. O pecado, ele não representa para nós prazer e alegria. O pecado representa para nós duras consequências e uma punição eterna, sem a menor possibilidade de um livramento. Então, nós vamos analisar aqui Romanos capítulo 7, a partir do verso 7. Romanos capítulo 7, a partir do verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, vamos ler só até aqui. O 10º mandamento, ele tem como objetivo, irmãos, o cuidado pessoal interior. Ou seja, cada um por si, cuidar de si mesmo e analisar a si mesmo, para tentar identificar se nós estamos sendo absorvidos, envolvidos, enlaçados por algum tipo de cobiça, por coisas que não podemos obter. Além do cuidado pessoal interior, a autorreflexão constante. Isso não é algo para ser feito somente quando nós lemos os 10 mandamentos, mas no nosso dia a dia. E vigiarmos porque essa cobiça ela está instalada em nós. Ela é um sentimento humano. Então, quando ela se manifestar, nós devemos combatê-la. Porque nós temos o conhecimento que isto é contrário ao mandamento de Deus. Além disso, uma busca interna para eliminar a cobiça. Então, é como a parábola da dracma perdida. Quando aquela mulher ela perde uma das moedas, ela tem 10 moedas e ela perde uma. Então, ela não se satisfaz, ela não se tranquiliza até que ela encontra aquela moeda. Então, o que ela faz? Ela acende a luz, ela faz uma busca, ela varre toda a casa para tirar toda a impureza, e aí sim ela faz uma busca profunda até encontrar aquela moeda. E quando ela encontra, então ela se alegra e chama suas amigas para comemorar. Assim nós devemos buscar o reino de Deus dentro de nós, os benefícios do reino de Deus dentro de nós, e desta mesma forma nós temos que buscar tudo aquilo que nos contamina e nos afasta do reino de Deus, para que nós possamos varrer para fora, para deixar purificada a nossa casa, o nosso santuário espiritual, que é a habitação de Deus, que somos nós mesmos. Além disso, respeito ao que é do outro, purificação e santificação legítimas. E um outro objetivo é manter a paz. Manter a paz entre as pessoas. Quando estamos cobiçando algo que é do outro, não vai haver paz entre essas duas pessoas. Pergunta 114. Mas os que se converteram a Deus são capazes de guardar os mandamentos perfeitamente? A resposta é não. Nessa vida, até mesmo os mais santos têm apenas um leve começo dessa obediência. Mesmo assim, com sincero fervor e propósito, eles começam a viver não apenas segundo alguns mandamentos de Deus, mas conforme todos eles. O Evangelho, a Bíblia, a revelação de Deus, não é só partes. Existem segmentos dentro do cristianismo que ensinam só partes. E existem cristãos que seguem apenas uma parte das Escrituras. Não seguem ela toda. E nós devemos seguir toda, né? Quero convidar os irmãos para a leitura aqui mesmo em Romanos, no capítulo 7, lermos a partir do verso 22. Mas vejo
verso 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, é necessário ter consciência que a nossa carne, ela tem tendência a cair, mas a nossa mente deve ser escrava da lei de Deus. E se nós abandonarmos a reflexão sobre os 10 mandamentos e nos entregarmos, por exemplo, a uma cobiça como essa, nós vamos nos perder. Eu quero chamar a atenção para um fato que poucos sabem. É uma pena capital que tinha em Roma, que ficou por pouco tempo, ela praticamente nem é considerada como uma das penas capitais do Império Romano, mas ela chegou a entrar em vigor. Eu não me recordo qual imperador. Depois ela foi abolida, logo ela foi abolida. Não foi como a cruz, por exemplo, que durou muitos anos como pena de morte. O apóstolo Paulo se refere a esta pena de morte, que se chamava corpo de morte. Diz aqui, verso 24, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, como cidadão romano, ele conhecia essa pena de morte chamada corpo de morte. E ele relaciona isso à sua vida espiritual. Né? Quem vai me livrar? Como que era essa pena? Ela era tão cruel, mas tão cruel que ela foi logo abolida. Nem os romanos, que eram cruéis, que governavam com braço de ferro, suportaram por muito tempo essa pena de morte. Era o seguinte, ela só era aplicada a um cidadão não romano que matasse um cidadão romano. Era aplicado a pena do corpo de morte. Como que era essa pena? Então, se um cidadão não romano matasse um cidadão romano, não importa o motivo, ele era amarrado no corpo desse romano que ele matou. Então, eles passavam uma espécie de arame, braço com braço, mão com mão, braço com braço, tórax com tórax, rosto com rosto, perna com perna, e amarrava, deixava ali bem preso mesmo, e deixava aquele homem ali, então, exposto, conforme o outro ia deteriorando, ele ia deteriorando junto. Então era uma pena extremamente cruel, que, como eu falei, foi abolida logo. Né? E nem é considerada uma pena, mas ela existiu. Né? Historicamente ela existiu. Então, o apóstolo Paulo, ele compara, quando ele fala, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, aqui é um reflexo do inferno. Se homens nesta vida fizeram algo assim, mesmo que o criminoso tenha sido hediondo também, mesmo que tenha sido um crime injusto e hediondo, né? Isso aqui é um reflexo do inferno. E o apóstolo Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero, isso eu não faço. A minha mente, ela é escrava da lei de Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas os membros do meu corpo, eles seguem outra lei, que é a lei do pecado. Desaventurado homem que sou. Esta é a miséria do ser humano. E aí nós vemos como é grande a graça de Deus. Como ela é grande. Como nós devemos ser gratos a Deus por tamanha graça. Como eu gosto muito de falar, como o apóstolo João falou, vede com que grande amor Deus nos amou, enviando Cristo. É graça sobre graça. E nós, irmãos, não somos diferentes de Paulo. Né? Nós sentimos isso também. A nossa mente nos fala que isso está errado, mas existe, parece que uma força nos puxando para esse errado. Nós devemos olhar para isso com todo cuidado e sabendo, como nós falamos aqui do Salmo 18, que é Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Então nós precisamos muito da comunhão dos cultos, irmãos. Estudar cada vez mais a Santa Palavra de Deus. E a nossa devocional em casa, culto doméstico, ler as Escrituras e fugir do engano, do falso evangelho, porque ele ilude muito, viu? E por fim, irmãos, a pergunta 115... Se nesta vida ninguém consegue obedecer perfeitamente os 10 mandamentos,
Por que Deus manda que sejam pregados com tanto rigor? Primeiro, para que ao longo da nossa vida possamos cada vez mais estar conscientes da nossa natureza pecaminosa e assim buscarmos com mais fervor o perdão dos pecados e a justiça de Cristo. Se a pessoa não tem consciência da miséria espiritual dela, ela não busca solução. Se a pessoa não tem consciência que ela está doente, ela não busca o remédio. Ela não vai buscar o remédio. Se a pessoa está escrevendo um texto errado, várias palavras erradas, e ela não tiver consciência que ela está escrevendo errado, ela vai fazer esse texto errado até o final. Vai ficar no erro. Então é necessário ter consciência. Então é por isso que nós devemos estar sempre em contato com esses 10 mandamentos, para nós termos consciência da nossa natureza pecaminosa. E assim buscarmos com mais fervor o perdão dos pecados e a justiça de Cristo. Segundo, para que, ao orarmos a Deus pela graça do Espírito Santo, jamais deixemos de batalhar para sermos cada vez mais renovados à imagem de Deus, até que após esta vida alcancemos o alvo da perfeição. Irmãos, veja que é o Espírito Santo que vai nos fortalecer, nos iluminar, nos ensinar, mas nós devemos batalhar para fazer isso. Deve haver a vontade humana. Imagine um homem no seu leito de morte, no final da sua vida, e que tenha conhecimento de Deus, e que olhe para si mesmo e fala: passei minha vida inteira negligenciando a Deus. Passei minha vida inteira negligenciando a palavra de Deus, negligenciando os mandamentos, negligenciando o convite amoroso de Cristo, negligenciando a comunhão dos santos, negligenciando aprender mais sobre Deus. O que vai ser de mim agora, quando eu der meu último suspiro? O que será de mim? Eu fico imaginando isso muitas vezes. Eu não sei se Deus, se o meu fim será numa cama de hospital, ali algum leito, se será algo rápido. Eu não sei, também não compete a mim saber essas coisas. Mas eu fico pensando, se houver tempo de reflexão, essa pessoa vai falar: por que eu negligenciei tanto quando eu tinha vigor, quando eu podia caminhar com as minhas próprias pernas, quando eu tinha energia para fazer algo? Por que eu negligenciei? E agora, daqui talvez algumas horas, talvez alguns minutos, talvez alguns dias, eu vou estar diante do justo juiz. Por que eu negligenciei? Então, irmãos, que nós aproveitemos o nosso tempo que o Senhor graciosamente nos deu, e que nós olhemos para esses 10 mandamentos que a gente não consegue cumprir, infelizmente, mas que nós olhemos para eles e falamos assim: olha, vou lutar com todas as minhas forças para não cair nesses pecados. Vou lutar com todas as minhas forças para cumprir esses mandamentos, até onde eu conseguir. E o meu auxílio é Deus, é a palavra de Deus. Quando eu estou enfraquecendo, preciso de culto, preciso da sã doutrina sendo ministrada no meu coração, preciso estudar a palavra, preciso ler em casa, preciso meditar nela. É melhor, irmãos, você meditar na santa palavra de Deus do que ficar em celular. É melhor meditar na santa palavra de Deus do que dormir a noite inteira. É melhor parar um tempo, pegar um tempo da vida e meditar, porque aí haverá crescimento. E que Deus abençoe a porção dessa palavra. Convido os amados